Sérgio Moro está navegando no rio da dúvida. Pelo menos foi isso que ele deixou transparecer na entrevista que deu recentemente para a Rede Globo de televisão, para o jornalista Pedro Bial. O Sérgio Moro, ele acabou assumindo que a intenção dele é ser candidato a presidente pelo Podemos. Está afiliado ao partido, o projeto é esse. Entretanto, ele considera também a possibilidade de compor para ser vice de uma outra chapa, para compor uma chapa mais forte, que segundo ele, nas palavras dele, seria uma chapa contra o governo e em defesa do Estado democrático de direito, contra a corrupção, basicamente isso. Agora, aí onde está a grande questão. Bolsonaro, ele fala sobre Sérgio Moro, mas ele não ataca Sérgio Moro. E Moro, quando falou recentemente e foi obrigado a falar sobre o governo, ele fala que o governo não cumpriu aquilo que prometeu, né? Mas ele não ataca Bolsonaro. Ele não toca nos pontos fundamentais, ele não aponta os erros do governo, ele não faz nenhuma crítica contundente à figura do presidente da República. Mesmo provocado, poderia, como um candidato, um pré-candidato a presidente de oposição, se posicionar, não é? Dizer que o presidente falhou quando tentou gerir a crise sanitária, poderia dizer que o presidente cometeu algum crime, poderia acusar o presidente de um golpe, poderia ter feito qualquer coisa como os outros estão fazendo por aí, mas o que ele fez? Ele não fez nada disso. Muito pelo contrário, ele evita esse tipo de ataque direto, crítica direta ao presidente da República. E isso, a meu ver, é parte da estratégia do político Moro, que deixou de ser juiz, deixou de ser ministro da Justiça, para se tornar um consultor na área privada internacional, estava fora do país. Disse, inclusive, na entrevista a Pedro Bial, que o que lhe motivou, isso parece história programada de media training, mas ele disse assim, o que me motivou foi que eu estava dando uma palestra e apareceram os brasileiros e um deles disse, o senhor abandonou o Brasil? E eu me senti, naquele momento, tão sem palavras, e aí isso me fez repensar e por isso é que eu sou candidato. Eu, sinceramente, acho a história muito bem bolada, mas eu não acredito nisso. A impressão que eu tenho é que Moro sempre quis estar na cadeira de presidente da República. Ele sabe que isso é difícil, ele sabe que existem percalços para que ele consiga isso, mas ele joga longe. E, pelo visto, ele tem alguns seguidores. A questão básica do Sérgio Moro, a estratégia dele, é se aproveitar, né, da fraqueza eventual do Jair Bolsonaro nesse momento difícil e, evidentemente, ele está fazendo tudo isso com um único objetivo: conquistar, seduzir o eleitor de direita que estaria decepcionado com Bolsonaro. E aí tem pelo menos 15% do eleitorado, segundo as pesquisas, que votaram em Bolsonaro, pode até mais que isso, que votaram em Bolsonaro na eleição anterior, mas a de 2018, mas que agora não estão gostando do governo, mas querem um governo de direita, não querem um governo de esquerda. E aí aparece o Sérgio Moro, essa é a ideia dele, ele está querendo ver se isso cola. Mas assim, pressionado
para dizer se estava, que isso era definitivo, né? Enfim, a candidatura a presidente, ele deixou em aberto a possibilidade de compor, e aí compor com alguém, né, que ele possa ser vice e viabilizar aí uma chapa forte para disputar o segundo turno. Isso pode eventualmente dar certo. Entretanto, é óbvio, é evidente que o presidente Jair Bolsonaro não vai entregar o Palácio do Planalto de mão beijada para Lula, para Moro, para Ciro, para Dória ou para quem quer que seja. Ele hoje, Bolsonaro, é o maior influencer político do país e a força dele nas redes sociais continua gigantesca, não tem nem comparação com os outros candidatos. Essa força, essa capacidade de mobilização é o grande trunfo de Bolsonaro para disputar as eleições e para eventualmente vencê-las. O Sérgio Moro quer atrapalhar isso, né? Então ele tem uma estratégia. Confrontado durante a entrevista se ele se considerava de alguma maneira responsável pela eleição do Bolsonaro, já que ele prendeu Lula, ele disse que cumpriu a obrigação de juiz, né? Tirou o corpo fora e disse que não teve assim muita coisa a ver com a eleição, mesmo tendo soltado aquela delação de Palocci durante o período eleitoral. O Sérgio Moro nega ter influenciado na eleição. Justifica-se dizendo que, em conversa com os seus colegas juízes italianos que estiveram à frente da Operação Mãos Limpas, ele ficou com a ideia de que era preciso ter uma ação política para derrubar o esquema de corrupção, o mecanismo de corrupção. E essa ação política teria que ser feita, por isso ele se tornou ministro da Justiça, depois foi demitido do cargo e agora é candidato a presidente, ou pré-candidato a presidente, pode aí de repente disputar a vice. Ele revelou duas coisas muito importantes. A primeira é que já tem um cara trabalhando na equipe dele, que é um cara muito conhecido, é o Pastore, né? É um economista muito conhecido, Afonso Celso Pastore, né? Que já está, inclusive, trabalhando na equipe de Moro para bolar aí um plano para o Brasil do futuro. Eu tenho a impressão de que, a ver, né, como as coisas vão caminhar, a eleição ainda está longe, mas acho muito difícil o Moro conseguir mobilizar o país inteiro em torno do seu nome. Há uma resistência muito grande a ele, principalmente da classe política, e aí talvez fique difícil para ele conseguir o apoio necessário para levar à frente uma disputa à presidência da República, um cargo muito importante e muito difícil de ser conquistado num país de dimensões continentais para quem nunca foi nada, né? A não ser juiz. E aí nunca foi nada, eu digo nunca foi nada dentro do mundo político, né? Ele é um juiz concursado, enfim, foi ministro da Justiça, né? Tem uma carreira na área privada também, enfim, tem aí seus méritos, né? Professor, inclusive. Agora, na área política nunca se elegeu a vereador, então vai estrear como candidato a presidente da República. Eu continuo achando que o Brasil não é um país para amadores. Para ser presidente da República é preciso algumas qualidades que poucos homens têm. Para ser presidente de um país como o Brasil, não é qualquer mulher, não é qualquer homem, não é qualquer ser humano capaz de enfrentar o desafio de comandar esse país. É muito complexo, muito difícil, tem muitas nuances, né? Muitas nuances e sinuosidades que precisam ser consideradas
politicamente, economicamente, enfim. É um país difícil de governar. E não dá para um amador, um cara que nunca fez nada do gênero, né, estrear como gestor de um país de dimensões continentais. Os eleitores brasileiros, a meu ver, cometem o equívoco de, quando vão escolher um candidato, escolher sempre de uma maneira emocional, né, como se fosse um time de futebol. Então, você tem uma torcida organizada, polarizada as eleições como estão, torcida organizada do lulismo, torcida organizada do bolsonarismo e o resto. O Moro quer se diferenciar do resto e conseguir aí disputar essa disputa, essa difícil campanha eleitoral de 2022 que se avizinha. Ele já foi pego de surpresa sem saber dizer, o Moro, que livro estava lendo. E dessa vez ele sabia, ele já veio com um livro pronto e um livro muito bom, O Rio da Dúvida, que agora se chama Rio Roosevelt, mas que foi explorado pelo ex-presidente americano e pelo Marechal Rondon, justamente por isso que o Rio deixou de ser Rio da Dúvida e passou a ser Rio Roosevelt, porque foi mapeado aquela região da Amazônia. O livro Rio da Dúvida conta essa história, mas assim, não é um livro assim tão bom, porque no livro Rio da Dúvida o Roosevelt aparece como um grande herói, quando na verdade ele quase morreu durante a expedição e assim, do ponto de vista do ambientalismo hoje, né, do nosso ponto de vista histórico, ele era um caçador, então um canalha, ele queria destruir, né, o que existia de floresta, ocupar, né? Não havia na cabeça dele um lado de preservacionismo, apesar de que é inegável que o Roosevelt tem o seu trabalho importante nos Estados Unidos também, por ter criado os parques importantes, né? Como, por exemplo, o Yellowstone, né? Que foi um dos parques que ele criou. Mas, enfim, ele está lendo esse livro, Rio da Dúvida, que ele disse que é bom, eu não acho que seja muito bom, também não li, e ficou nisso aí a entrevista, né, do Sérgio Moro, o pré-candidato a presidente, que pode ser candidato a vice e que quer os votos de Bolsonaro, quer tanto que não critica o presidente de jeito nenhum, faz de conta que ele está ali cometendo alguns equívocos, mas não há uma crítica contundente, né, à personalidade política de Bolsonaro, porque ele sabe que se fizer isso, perde a capacidade de ganhar os votos dos eleitores de direita decepcionados com o atual presidente. Essa é minha análise política de hoje. Eu sou Arquimedes de Castro. Seria muito interessante que você deixasse o seu like, se inscrevesse nesse canal e compartilhasse essas informações com os seus amigos que gostam também de política. É isso aí. Até a próxima.